Fala pessoal, tudo bem? Na aula passada nós falamos sobre Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês iluminista, e eu deixei com vocês alguns exercícios da apostila, aqui das páginas 128, 130 e 131. Agora eu estou aqui para poder corrigir esses exercícios. Então, começando aqui na página 128, nós temos a nossa primeira questão, questão 2, da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Leia o texto a seguir. Hobbes não viu que a mesma causa que impede os selvagens de usarem sua razão, como pretendem os nossos jurisconsultos, impede-os também de abusar das suas faculdades, como ele próprio pretende. De sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus, precisamente porque não sabem o que é ser bom. Então aqui Rousseau está discordando daquela tese do estado de natureza hobbesiano, segundo o qual o homem seria lobo do próprio homem. Rousseau tem uma outra teoria sobre o estado de natureza, que é a teoria do bom selvagem, a famosa teoria do bom selvagem, né, de Rousseau. A partir disso, julgue verdadeira ou falsa e dê a soma dos números dos itens corretos. Então vamos olhar aqui cada um dos itens para saber quais são os verdadeiros e quais são os falsos. 1. Jean-Jacques Rousseau aplica à política o princípio ontológico aristotélico, segundo o qual o homem é uma criatura criada por Deus. Olha, tem dois erros aqui. Primeiro que Rousseau não é um filósofo aristotélico. Ele não segue a filosofia aristotélica. E segundo, que Aristóteles jamais disse que o homem é uma criatura criada por Deus. Então, está tudo errado nessa primeira aqui. 2. As concepções diferentes que Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau têm sobre a natureza humana os levam a divergir sobre a forma de organização que deve fundamentar a sociedade civil. Exatamente. Eles têm visões diferentes sobre a natureza do homem, e aí, quando eles vão fazer então uma doutrina política, eles fazem coisas diferentes. Thomas Hobbes compõe uma filosofia que justifica o absolutismo. E Rousseau tem uma ideia de soberania popular. Então, realmente não se tocam, né? São pontos divergentes. Então, a 2 está certa. 4. De acordo com Rousseau, são dois os motivos de um homem não ser mau no estado de natureza. Em primeiro lugar, sendo isolado e não tendo as paixões do homem civil, o homem natural não ataca, não se vinga, não mata. Ele está dizendo isso aqui de fato. Além disso, há no homem natural o sentimento de piedade, exatamente, porque como não existe a propriedade, então não há aquela divisão entre aquilo que é meu e aquilo que é seu. Então o homem, ele vê a si mesmo e vê aos demais como uma extensão do próprio eu. A dor que toca os demais comove também o homem no estado de natureza. Ele é movido por compaixão, ele tem um sentimento natural de piedade por todas as coisas. Então é verdade, Rousseau acredita mesmo nisso. Por mais estranho que isso pareça. Mas ele acredita. 8. Para Rousseau, o homem torna-se o lobo do homem, quando, ao afastar-se do estado de natureza, ele se perverte. Perfeito. Hobbes dizia que o homem é lobo do próprio homem no estado de natureza. Rousseau falava que o homem no estado de natureza é bom, mas que se torna mal na sociedade. Então, quando fala que ao se afastar do estado de natureza ele se perverte, está certo. Segundo Rousseau, é isso mesmo. O homem é bom, a sociedade o corrompe. E 16. Segundo Hobbes, os homens tendem sempre para a guerra, pois se dois homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, e esta é impossível de ser obtida por ambos, eles se tornam inimigos. Hobbes fala exatamente isso. No estado de natureza não há uma autoridade para poder determinar o que é certo e o que é errado, então os homens disputam as coisas e não havendo nenhuma outra lei que eles possam obedecer, que possa dissolver os conflitos que existem entre eles, então prevalece a lei do mais forte. Eles acabam disputando entre si. Então aqui nós temos como alternativas certas a 2, a 4, a 8 e a 16. Somando isso tudo dá 30. Portanto, como a questão pede a soma dos números dos itens corretos, a resposta certa dessa questão é 30. Ok? Agora, vamos aqui para a próxima questão, está na página 130, questão 3, questão da PUC. Leia o texto a seguir. Os filósofos que examinaram os fundamentos da sociedade sentiram todos a necessidade de voltar até o estado de natureza, mas nenhum deles chegou até lá.
Sobre a descrição russoniana de estado de natureza no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, é correto afirmar que a. O estado de natureza corresponde ao período inicial da criação do mundo, conforme encontramos no texto bíblico uma importante referência teórica para Rousseau. Rousseau não usa o texto bíblico como referência. Ele faz uma especulação filosófica, não teológica. B. O estado de natureza corresponde ao estágio de desenvolvimento dos índios da América do Sul dos séculos 17 e 18, conforme atestam as pesquisas científicas da época de Rousseau. Não. A teoria do estado de natureza de Rousseau não é uma tese de um historiador que pesquisa um determinado povo. É uma especulação filosófica sobre a natureza humana, de um modo geral. Não é sobre um povo pontualmente, sobre um povo em específico, né? Não é. C. O estado de natureza russoniano tem como fundamento os estudos de Hobbes e Locke, pensadores que inspiraram Rousseau e ofereceram bases filosóficas para a elaboração da sua teoria do estado de natureza. Não porque a teoria do estado de natureza de Rousseau é frontalmente contrária, por exemplo, à teoria hobbesiana, e também é diferente da teoria de Locke. Então, não foram inspiração para Rousseau. Pelo contrário, aqui na frase ele está até discordando, está dizendo que nenhum dos filósofos que especularam sobre o estado de natureza conseguiu oferecer uma descrição exata de como era o estado de natureza. D. O estado de natureza é uma construção hipotética, uma criação do próprio autor que não se encontra fundada em fatos e em pesquisas científicas. Exatamente. É uma especulação filosófica sobre a condição natural do ser humano. Como que você vai encontrar isso em fatos e pesquisas científicas? Não vai encontrar. Não há registro do estado de natureza. O estado de natureza é um estágio anterior à civilização. Então não há registro. É uma especulação filosófica. Perfeito. Letra D. Letra E. Para Rousseau, assim como para Aristóteles, o homem é um ser naturalmente sociável. Portanto, a distinção entre estado de natureza e estado civil está fundada na criação dos governos e das leis. Não, o homem, segundo Rousseau, passa do estado de natureza para o estado civil a partir da invenção da propriedade privada. E Rousseau não é um filósofo aristotélico. Tá? Então, a letra E está errada. No caso aqui, a questão 3, da página 130, a resposta certa é letra D de dado. Agora vamos para a última questão. Questão 4, da página 131, da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Leia o texto a seguir. A questão não está mais em se o homem é honesto, mas se é inteligente. Não perguntamos se um livro é proveitoso, mas se está bem escrito. As recompensas são prodigalizadas ao engenho e ficam sem glórias as virtudes. Há 1000 prêmios para os belos discursos, nenhum para as belas ações. Então Rousseau está falando do estado degenerado da cultura. Ele está criticando aquele discurso que ele fez sobre o progresso das ciências e das artes, se esse progresso das ciências e das artes serviu também para contribuir para o progresso humano, e ele diz que não, ele diz que o homem piorou, a cultura acabou piorando o homem. O texto apresenta um dos argumentos de Rousseau, a questão colocada em 1749 pela Academia de Dijon, sobre o seguinte problema: o restabelecimento das ciências e das artes terá contribuído para aprimorar os costumes? A resposta de Rousseau é não. E foi uma resposta assim, bastante controversa, porque está bem no meio daquele espírito iluminista, cientificista, hoje com aquela crença do progresso contínuo, própria do iluminismo, né? Aquele otimismo iluminista, e Rousseau vai na contramão. Com base nas críticas de Rousseau à sociedade, assinale a alternativa correta. E quando você olha aqui as alternativas, você percebe que a única alternativa que está de acordo com o enunciado é a letra E. O objetivo das investigações era atingir celebridade, pois os indivíduos estavam obcecados em exibir-se, esquecendo-se do amor à verdade. Ou seja, o progresso das ciências e das artes serviu para envaidecer o homem, para deixar o homem mais soberbo. Portanto, não ajudou nos costumes. Não ajudou o homem a progredir nos costumes, mas a se tornar mais vaidoso e soberbo. Tá bom? Então, letra E é a resposta correta. Galera, eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês, tirarem qualquer dúvida sobre Rousseau. E semana que vem a gente se encontra então com conteúdo novo. Grande abraço!